Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre algo que parece simples, mas que na prática é uma das maiores lutas da vida espiritual: soltar o controle. Porque entre a pressa de resolver e a coragem de confiar existe um processo silencioso, profundo e muitas vezes desconfortável. E nos últimos dias, alguns pensamentos começaram a me atravessar, como sussurros insistentes de Deus. Eles não vieram de uma vez só, vieram em pedaços, em versículos que apareciam nos meus devocionais, em frases que ecoavam durante a correria do dia, em reflexões que surgiam quando eu tentava organizar a mente depois de dias longos. E quanto mais eu prestava atenção, mais percebi que tudo apontava para a mesma direção. Era como se Deus estivesse repetindo a mesma mensagem em linguagens diferentes. Uma delas veio de um texto antigo. Em 2 Reis 3, do 16 ao 17, diz: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, contudo, este vale se encherá de água. E ali eu refleti: cavar poços sem sinal de chuva, trabalhar sem garantia, preparar espaço sem evidência do milagre. E aquilo me confrontou, porque muitas vezes eu tento fazer exatamente o contrário. Eu tento primeiro organizar tudo, antes de confiar. Tento entender antes de obedecer. Tento prever o caminho antes de dar o próximo passo. É quase automático, uma tentativa silenciosa de proteger tudo à minha volta. Minha vida, as pessoas que eu amo, o futuro que eu ainda não vejo. Mas Deus tem um jeito muito específico de tratar corações que gostam de controlar. Às vezes, Ele deixa o cenário ficar totalmente sem saída, sem resposta, sem lógica, não para nos perder, mas para nos ensinar. Ele permite o silêncio, permite a espera, permite que a razão chegue ao limite, até que o coração finalmente entenda. Nunca foi sobre controle, sempre foi sobre confiança. E isso começou a crescer dentro de mim, primeiro como uma inquietação, depois como uma oração. Porque antes da pressa de resolver tudo, Deus pede ordem por dentro. Pensamentos mais claros, intenções mais honestas, menos impulso, menos ansiedade, tentando dirigir o futuro. E quando o interior se organiza, as escolhas ficam mais leves, o caminho menos confuso. Porque Deus se importa com a direção, mas Ele também se importa com a forma como caminhamos até lá. E no meio desse processo, uma palavra me confrontou de forma ainda mais direta. Em Lucas 14, 26, Jesus diz: se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãos e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E isso não fala sobre rejeitar pessoas, fala sobre prioridades, sobre quem governa o nosso coração, sobre entender que seguir a Deus exige uma entrega que muitas vezes não cabe na lógica humana. Isso me levou a uma pergunta ainda mais honesta: quem está no controle da minha vida? Porque existe um ponto na caminhada em que essa resposta não pode mais ser dividida. E foi nesse lugar que eu percebi algo que talvez eu já soubesse, mas ainda não vivia com tanta clareza. Eu percebi que eu sempre fui responsável, sempre carreguei muita coisa. Filhas, casa, trabalho, responsabilidades, decisões. E quem vive assim aprende cedo a segurar tudo com as próprias mãos. Mas em algum momento, responsabilidade e controle começam a se confundir. Enquanto a responsabilidade diz: eu faço a minha parte, o controle diz: se eu soltar, tudo vai desmoronar. E Deus começou com uma paciência que só Ele tem a desmontar essa ilusão dentro de mim. Porque enquanto eu tentava sustentar tudo, a vida continuava acontecendo. As meninas continuavam sendo cuidadas, as portas continuavam abrindo e fechando, as coisas continuavam fluindo. O mundo não parava quando eu soltava. E foi ali que eu entendi algo que eu ainda estou aprendendo a viver. O controle cansa, mas a confiança descansa. Não porque tudo se torna fácil, mas porque a alma para de tentar dirigir o universo. E então eu me lembrei de Paulo, preso, sozinho, injustiçado, e mesmo assim escrevendo: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Filipenses 4:6. E isso aqui não é uma frase de conforto, é uma convicção construída no processo. É alguém que entendeu que a paz não depende do cenário, depende de quem está no controle da nossa história. E talvez
seja exatamente isso que Deus esteja me ensinando nessa estação. Cavar poços, mesmo sem ver chuva. Organizar o coração, antes de tentar organizar o mundo. Soltar o controle, mesmo quando tudo em mim quer segurar. Porque a fé não é a ausência de responsabilidade, é a coragem de reconhecer. Existe um Deus conduzindo aquilo que minhas mãos nunca conseguirão controlar. E aos poucos, eu começo a perceber. Abrir as mãos não é perder, é permitir que Deus seja Deus. E no meio disso tudo, uma outra verdade começou a ecoar dentro de mim. Eu ainda estou em processo, porque a caminhada cristã nunca foi sobre chegar, ela é sobre ser transformado continuamente, ser moldado, lapidado, ajustado todos os dias, um tijolo por vez, porque grandes obras não nascem prontas, e talvez a maior obra seja aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, nos ensinando a confiar mais, a depender mais, a diminuir mais. Como João Batista disse, lá em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E talvez a parte mais honesta disso tudo seja admitir. Eu ainda não sei o próximo capítulo, não sei o próximo passo, mas eu sei de uma coisa. Deus tem me chamado para aprender a descansar. Descansar enquanto caminho, confiar enquanto espero e continuar cavando, mesmo quando ainda não há sinal de chuva. Mas acima de tudo, a entregar o controle. Porque essa é uma lição que a gente não aprende uma vez só. A gente precisa lembrar de novo e de novo, porque é muito fácil pegar de volta aquilo que já entregamos para Deus. Mas Ele, em sua sabedoria, nos chama de volta e nos lembra. O controle é dele, a honra é dele, a glória é dele e nós dependemos completamente dele. 1 Pedro 5,7 diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E se esse episódio falou com você hoje, talvez seja porque você também está tentando segurar tudo. E Deus está te chamando para algo simples, mas profundo: soltar. E eu espero, de verdade, que essa palavra tenha te tocado, te alinhado e te lembrado que você não precisa carregar tudo sozinho. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que está sobrecarregado, com quem vive tentando controlar tudo e quem precisa lembrar que confiar é uma escolha diária. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar